Olá, alunos. Vamos começar mais uma aula sobre o assunto de hoje, é o complexo dentina-polpa e suas implicações nos tratamentos restauradores. Quando comparamos a estrutura do esmalte e da dentina, por exemplo, nessa imagem inicial, a gente já percebe que as estruturas são bem diferentes. O esmalte ele é composto por 95% de estrutura mineral, onde a gente tem ali os cristais de hidroxiapatita, e apenas 5% de material fluidos e materiais orgânicos. Na dentina, a gente tem 55% de estrutura mineral, 30% de matéria orgânica, entre elas as fibras colágenas, e 15% de fluido. Então, a dentina ela sempre apresenta estruturas com características úmidas, e isso influi diretamente nos tratamentos restauradores. Quanto mais profundo for o preparo, mais difícil vai ser o sucesso da restauração, principalmente os tratamentos adesivos. Se eu comparar aqui uma dentina rasa, onde eu tenho em média ali 15 mil túbulos expostos, e uma dentina profunda, próxima da polpa, eu vou ter, além de ter um maior número de túbulos, que eu saí de 15 mil para 65 mil, eu tenho esses túbulos com diâmetros maiores. Então, eu tenho uma dentina muito mais úmida. E isso dificulta para qualquer material restaurador, porque os materiais restauradores adesivos, eles são hidrofóbicos. Eles não reagem bem com a presença de umidade. Dentro da dentina, a gente vai encontrar células que a gente vai chamar de odontoblastos. Elas apresentam prolongamentos que saem da polpa em direção aos túbulos dentinários. Os túbulos dentinários, então, eles são responsáveis aí por apresentar os odontoblastos, que se comunicam diretamente com a polpa, porque são células da polpa, e os fluidos dentinários ali que qualquer alteração nessa área vão indicar ali uma reação pulpar. Quando a gente observa em um corte a dentina e a polpa, a gente vai observar uma inter-relação muito grande entre as duas. Eu tenho ali uma estrutura que a gente chama de pré-dentina, onde vai ser formado ali a nova dentina, e logo abaixo eu tenho os odontoblastos. Então, os odontoblastos eles se comunicam muito bem com a dentina. Se voltarmos para a época de desenvolvimento dessas estruturas, elas têm o mesmo início, tiveram ali a mesma origem embrionária, só que uma se tornou calcificada, que seria a dentina, e a polpa se manteve ali como um tecido. Quando observamos uma dentina primária, ela está sendo formada à medida que o dente vai sendo formado. Então, a gente tem ali o ápice aberto, e toda a dentina observada nesse raio-x, por exemplo, é chamada de dentina primária. A dentina primária, então, ela é feita de forma ordenada, tá? Então, eu tenho ali os túbulos dentinários bem alinhados, tá? Seguindo um padrão, e logo depois que eu tenho o fechamento do ápice, eu vou ter o que a gente chama de dentina secundária, ou seja, eu vou ter uma deposição de caráter fisiológico, onde a dentina é depositada internamente à polpa, na região da polpa ali, porque ela não tem mais para onde ser expandida, né? Então, a gente observa aí a dentina secundária. Então, se eu comparar o caráter de formação dos túbulos dentinários da dentina primária para a dentina secundária, eu vou ver que existe uma diferença de padrão ali de alinhamento dos túbulos dentinários, onde a dentina primária ela apresenta muito mais ordenação. Posteriormente a isso, eu vou ter ali a chance de ter uma dentina que a gente chama de dentina terciária, que ela pode ser de dois tipos. A primeira delas a gente vai chamar de dentina terciária reacional,
onde eu posso ter uma região de abfração, por exemplo, como no caso aí exposto, onde eu tenho estímulos leves, mas frequentes. Isso vai levar com que naquela região seja depositada uma dentina a mais. Então eu vou ter ali uma mudança na conformidade da polpa, onde eu vou ter uma área com maior produção de dentina, tá? E essa dentina tem um caráter ali de túbulos um pouco mais tortuosos. Isso pode ocorrer tanto com uma bifração quanto por um caso de bruxismo, por exemplo, onde o paciente tem a perda de estrutura dentária, ela é gradativa e isso estimula a uma deposição de dentina terciária também gradativa, chamada de dentina terciária reacional. Diferente desse tipo de dentina terciária, a gente vai ter a dentina terciária reparativa, onde eu tenho ali um estímulo externo, que no caso aqui é um estímulo grave, não leve, tá? Esse estímulo é causado por deposição de ácido dentro da estrutura dentária, causado por cárie. Se a gente observar no dente seccionado, onde a gente observa ali a cárie invadindo já a dentina, a gente pode observar que na polpa vai ser feito uma deposição de uma forma mais rápida, mais agressiva ali de dentina. E essa dentina muitas vezes não tem nem túbulo dentinário. Eu vou deixar aqui em evidência a área onde estaria sendo feita a deposição dessa dentina reparativa. Fatores que podem então causar injúria do complexo dentina-polpa. A gente pode enumerar esses fatores aí como substâncias tóxicas entrando em contato ali com a estrutura da dentina, e a dentina, como ela tem uma relação direta com a polpa vai apresentar ali um quadro inicial de pulpite e que pode virar a evoluir por uma necrose, por exemplo. Eu tenho risco de preparos cavitários onde não estou utilizando irrigação, eu posso esquentar ali a estrutura do dente, levando a necrose da polpa por perda de estruturas dos odontoblastos, colabamento das fibras colágenas. A mesma coisa pode acontecer se no ato do tratamento eu realizar ali uma desidratação da dentina, pegar, por exemplo, uma seringa tríplice e secar vigorosamente a dentina. Isso vai causar uma agressão direta à polpa, porque eu vou ter uma retração dos odontoblastos e essa paciente vai ter ali uma pulpite persistente. Eu posso ter uma injúria pulpar também causada por interferências oclusais, tá? Essas interferências oclusais têm que ser ajustadas porque eu estimulo o espessamento do ligamento periodontal, tá? E posso vir a ter ali consequências de talvez uma necrose pulpar. Ao realizar o tratamento de uma coroa total, por exemplo, eu posso também ter uma parede de remanescente muito fina que tem ali uma ligação direta com a polpa, causando provavelmente ali uma injúria pulpar futura, né? E os materiais restauradores, a gente tem que se preocupar com qual tipo de material restaurador que eu estou utilizando. Se eu utilizar materiais restauradores que tenham ali um caráter ácido inicial e eu tenho uma cavidade profunda, eu posso estar estimulando ali uma reação de uma pulpite, tá? Então, a gente pode fazer tratamentos com forramento da estrutura, proteção dessa dentina para uma futura restauração, que vai ser o tema da próxima videoaula que eu vou dar, tá? Quais materiais que a gente vai utilizar para fazer essa proteção do complexo dentina-polpa. Então, obrigado por assistirem até aqui e aguardem a próxima aula.